Boa noite, meu nome é Anthony. Boa noite, meu nome é Thiago. Você está ouvindo um Inconteudismo. Então hoje a gente vai falar sobre terror versus horror, no caso algumas diferenças, também alguns exemplos de obras da ficção, da toda obra de ficção, né? Tipo de quadrinho, de filme, de série, de jogos e etc. Cara, você quer explicar um pouquinho pro pessoal, tipo, qual a diferença entre terror e horror? Cara, em questão de sentimento, geralmente um é acompanhado do outro. Geralmente o terror, ele é o psicológico de se preocupar com algo que vai acontecer, o que pode acontecer. E o horror é quando algo aterrorizante acontece e depois do horror vem medo. Um trabalha junto com o outro, mas em questão de gênero, a diferença principal é que terror se baseia em causar medo em quem está assistindo. Na maior parte do tempo o cara fica com um sentimento de medo. E horror é quando, por exemplo, algo que acontece que você só não quer olhar, sabe? Por exemplo, um monstro medonho. Aí você só não quer olhar. Você nem tá com medo, você não quer olhar para aquilo, sabe? É tipo como se fosse o Cthulhu do Lovecraft, tipo, ele é uma coisa horrorosa, por assim dizer. Sim, você só não quer ver aquilo. Tem uma série que eu comecei a ver que se chama Lovecraft Country. Eu não sei se eu já cheguei a falar contigo sobre ela. Sim, você me falou, até comecei a ver. E o que achou da série? Tá maneira pra caramba. É, cara, tem umas coisas muito maneiras. Você parou em qual episódio? Só pra não te dar muito spoiler aqui. Cara, eu parei no episódio em que o tio do garoto morre e aquela seita lá vai por água abaixo. Teve muito que aconteceu depois daí também, não? Acho que é o episódio 3 ou 2. Mas, tipo, você acha que essa série ela tá mais pro horror ou pro terror? Cara, eu acho que tá mais voltada. Eu acho que tem um pouquinho de terror também, porque eu acho que. Mas eu acho que tá mais voltada pro horror. Até porque, basicamente, é uma série bem. Ela trata mais de problemas sociais e humanos do que realmente de monstro, até agora, pelo menos. Sim, velho, com certeza. E, tipo, a cena que tem os monstros são, tipo, um negócio que é mais pro pavor mesmo. Você olha assim e fica, caraca, olha essa matança, olha que bicho feio, olha que negócio bizarro de se ver. Até quando eles chegam na casa lá e a filha daquele cara lá que deu o fígado pro pessoal comer, ela vai ir pro parto da vaca que tava tendo daqueles cachorros esquisitos. Ah, eu lembro dessa parte. Pra mim, assim, aquela cena é bizarra. Eu acho que aquela cena se encaixa em horror. Sim, verdade, cara. Tem a cena também da perseguição daqueles cachorros, né? Quando eles estão na floresta. Sim. Nossa, aquela cena é muito boa. Só um ponto que eu queria falar é que eu fiquei muito agonizado na cena que eles estão fugindo do policial. Que, sei lá, ou eles eram pegos ou eles davam muita sorte conseguiam sair. O que aconteceu, né? É, só que o cara já mexeu os pauzinhos ali pra. E o triste é pensar que isso já aconteceu, né? E ainda acontece hoje em dia, mas em escala menor, mas acontece. Sim, essa lei de. Eles falam que a cidade pôr do sol, esse negócio existiu mesmo, isso que é o mais bizarro. Não é, cara? Eu não sabia que isso existia, teve essa série. Tipo, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Não sei se foi porque eu nunca pesquisei sobre também, mas sei lá. Eu também só fiquei sabendo por conta da série mesmo. Cara, e o guia que o cara fez realmente existiram. Tinham vários desses guias na época, tipo, na época da divisão racial lá do museu, quando era mais forte, né? Sim, exatamente, cara. E eu acho que, tipo, a série ela tem tudo pra ser uma série excelente. Pelo que eu vi, os números estão indo muito bem. Acho que tá em torno de 96 a aprovação da série, alguma coisa assim. Tá muito bom o número. Eu tô gostando da série, eu só não tô gostando muito desse formato que eles estão lançando. Que, tipo, estão fazendo isso com The Boys também. Eles lançam os 3 primeiros episódios e vão lançando um por semana. Acho isso meio chato. Pra mim lançava tudo de uma vez só. Mas é questão de gosto mesmo. Pô, eu tenho um problema que se lançar tudo de uma vez, vou ver tudo no mesmo dia. Sim, exatamente por isso que eu gosto que lance no mesmo dia. Pô, mas sei lá, mas sei lá, é que eu assisto tudo no mesmo dia, eu me arrependo. Aí eu falo, pô, já acabou, queria, pô, acabou, sabe? Aí fica o hype por uns 5 dias depois de ter terminado a série, e depois acaba tudo. Quando é um por semana, o hype vem na véspera do episódio e volta. Cara, mas um problema que eu tenho com isso é porque, tipo assim, de uma semana pra outra, eu esqueço quase tudo o que aconteceu no último episódio. Aí fica meio sem graça pra mim. É, isso é complicado mesmo. É, eu também esqueço mais ou menos.
Cara, tem coisa que eu esqueço o episódio inteiro às vezes. Tipo, eu não lembro de absolutamente nada que aconteceu no último episódio. Eu não sei, tipo, comigo é que eu tenho, tipo, eu esqueço, mas se eu revejo o episódio, eu não consigo rever o episódio porque eu já vi o episódio. É estranho, tipo, eu esqueci, mas aí eu, sei lá, fui tentar ver pra relembrar. Eu liguei o episódio e, sei lá, deu 5 minutos eu já meio que, pô, eu já vi isso, não vou ver mais. Só que eu não lembro do episódio, só que eu não consigo ver o episódio de novo, porque fica, tipo, caraca, eu sei que eu já vi isso e, tipo, realmente já vi isso. É esquisito. Não sei se você tem isso. Cara, eu nunca vi isso antes. E você tem alguma série, algum filme de terror ou horror que você viu e gostou? Tem um jogo aí que eu gosto bastante, que a gente já falou, The Witcher. Tem bastante, né? The Witcher é horror, com as aparições, as aberrações, com os carniçais. Sim, tem muito bicho, né? Uhum. Tem uns bichos que você fica. Cara, é afogador, cara. O afogador é um bicho muito feio. Pois é. Pô, não consigo não. Eu farmo eles rápido pra não ter que ficar olhando muito pra eles, cara. Não dá não. Esse bicho feio demais, nossa Sim, senhora. dá uma agonia. Aquelas arpias da água também. Olha o bicho chato. Aham, é chato pra caramba. Cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou jogar algum jogo assim, principalmente de terror, eu vejo um pouquinho dele antes no YouTube, só pra ter uma noção de como é o jogo. Eu fiz isso com Outlast 1 e 2, que são jogos tensos demais. Acho que eu fiz com The Witcher também, se eu não me engano, mas isso ajuda muito, porque às vezes você consegue pegar alguma mecânica de jogabilidade que você não pega simplesmente jogando. Concordo. Eu não vejo muito, mas eu devia ver mais, porque, por exemplo, eu não joguei Sekiro, mas eu sei que Sekiro tem umas mecânicas de tipo de defesa que é difícil o cara aprender aquilo sozinho. Sim, verdade. Sekiro é complicado. Sim, Sekiro parece bem da hora. Um dia eu pretendo jogar. Já jogou? Já baixei pirata uma vez, mas achei até justo o que aconteceu, que eu não conseguia pegar as moedas do jogo, então eu não conseguia avançar direito na história, então. Aí não dá. Sacanagem, mas fazer o que? Eu também tava errado, né? Então não posso nem reclamar. Que nem. Eu não sei quem disse isso, mas eu não sei nem se foi alguém que disse isso ou se eu só achei num meme mesmo. Mas se, por exemplo, se algo veio de graça e dá ruim, você não tem o direito de reclamar. Se você pagou por algo e dá ruim, aí você tem o direito de reclamar. Exatamente, cara. Isso. Tá, se foi de graça e deu ruim, pô, foi de graça, né? Não, o que fazer? Exatamente. Bola pra frente. Exatamente. Baixar num outro link pra próxima vez. Exatamente. Procurar um link melhor, que não seja tão ruim. E questão de filmes de terror. O que pra você faz um filme de terror ser bom? Cara, um filme de terror que eu considero muito bom é A Entidade 1 e 2. Eu não sei se ele encaixa muito entre horror ou terror, não sei. Porque basicamente é um espírito. Bom, não preciso nem avisar que vai ter spoiler, né? Então, você que tá ouvindo, fique avisado. É um espírito em que ele habita em algum lugar, geralmente numa casa, e que quando alguma família se muda, geralmente ele afeta as crianças. Ele basicamente faz as crianças armarem o assassinato dos próprios pais. E, tipo assim, no primeiro filme, ele deixa uma fita de vídeo, daqueles vídeos antigos, que tinha que botar naquela máquina que ficava rodando a fita e projetava na parede, era um projetor antigo. Aí os pais, quando viam isso, eles viam que meio que assassinatos de famílias inteiras. Só que no final do filme é revelado que esse espírito guiava as crianças para fazer esses assassinatos. E basicamente o primeiro filme termina com o cara que achou as fitas e a família dele sendo morto pela própria filha. Aí no segundo filme é um policial que conhecia esse cara, em que ele conheceu uma outra família que estava passando pela mesma coisa e ele vai tentar ajudar essa outra família. Só que, se eu não me engano, ele consegue, mas faz tempo que eu já vi, então não lembro ao certo. Então, cara, eu acho um filme que eu achei bem legal, na minha opinião, um dos meus favoritos. Acho que fica par a par com Jogos Mortais, mas é um filme que eu acho que vale a pena assistir. Mas, tipo, o que mais chama atenção, tipo, não o que mais chama atenção, mas tipo, por exemplo, o que te faz querer ver um filme de terror, sabe? Ou então, quando você tá assistindo um filme de terror, o que te faz saber que, pô, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, de modo geral? De modo geral. Pode ser, sei lá, uma emoção ou uma característica técnica, não sei. Pra mim, acho que um filme de terror, pra eu conseguir assistir ele primeiro de tudo tem que ter uma história envolvente, ter algum tipo de vilão, alguma coisa assim, não necessariamente um vilão, mas, sei lá, alguma coisa que não seja normal. Por exemplo, Jogos Mortais tem o Jigsaw.
ele, teoricamente, é um vilão, porque ele faz muita coisa má, ele mata as pessoas de forma horrível. Não que justifique, né? Mas ele tem uma história bem triste por trás, que um drogado lá do centro de reabilitação bateu a porta na barriga da esposa dele, que fez ela abortar o filho dele. Ele ficou meio maluco com isso e começou a matar. Esse cara que matou o filho dele foi a primeira vítima. E eu acho maneiro histórias que são bem amarradas, tipo, que não fica com ponta solta. Teve um filme que, se eu não me engano, se chama O Boneco do Mal, que é um filme que eu não gostei, achei meio bosta. Que é basicamente Annabelle, só que é um boneco de um garoto dentro de uma casa de dois velhos, que esse boneco representava o filho deles que morreu. Só que conforme a história vai avançando, esse boneco ele parece que é sobrenatural, mas no final do filme descobre que era o garoto que estava vivo, que ele estava se escondendo nas paredes e acaba tentando matar a babá do boneco que o casal contrata. Eu não achei envolvente a história porque, sei lá, achei a reviravolta meio bosta, sabe? Mas acho que é isso, cara. Tem uma boa história bem amarradinha e não ser uma completa decepção, né? E você? Tipo, você tem algum critério pra ver algum filme de terror ou horror? Cara, eu, de modo geral, não me atraio muito por filme de terror, mas o que me faz querer ver um filme, não só um filme, de modo geral, eu sou mais atraído pelo universo do que pela história em si, ou então pelos personagens. Se eu vejo na sinopse que, tipo, o universo daquele lugar, daquele filme parece ser maneiro, eu já me sinto mais atraído. Eu acho que, sei lá, 90% de todas as séries e filmes que eu já assisti foi porque o universo me pareceu interessante. E o restante dos outros 10% foi por recomendação ou os dois, sabe? Então, ou por exemplo, The Boys. The Boys não é nem terror nem horror, mas vou usar ele de exemplo. O que me chamou a atenção em The Boys foi super-heróis babacas. Tipo, isso é o fundo de The Boys, o universo. E isso foi o que me chamou a atenção. Tipo, os personagens também são maneiros, são interessantes, mas, tipo, eu não vejo The Boys por conta do Billy Bruto. Também não vejo The Boys porque por conta. A história também é importante pra me fazer continuar assistindo. Mas se o universo for muito maneiro, eu ignoro a história também. Pô, mas você tem algum exemplo de algum universo que seja muito maneiro, mas é uma história meio bosta que você continua assistindo? Cara, o que eu vou falar é polêmico, hein? Nanatsu no Taizai. Sério, cara? Sério, eu gosto muito do universo, mas eu acho a história meio merda. Eu sei que essa é uma opinião minha, eu sei que é polêmica, muita gente gosta pra caramba, mas sei lá, eu não acho a história de Nanatsu meio, assim, com algumas exceções de algumas meio que, entre aspas, micro-histórias, mas sei lá, a trama principal eu acho. Sei lá. Eu não sei se o problema é a história ou se é o ritmo. Acho que talvez seja o ritmo. Pode ser um ritmo bem merda, né? Mas, tipo, eu acho uma história bem desenvolvida, cara. Tipo, com os personagens, tipo, bem amarradinho, por mais que não seja tão amarrado assim. Eu acho uma coisa interessante de se assistir. Eu acho que. Acho que meu problema é que faz um tempo também, é que eu não vi a última temporada, faz um tempo também que eu não vejo, mas acho que meu problema acho que foi o ritmo mesmo, porque eu não lembro direito aqui agora, mas sei lá, eu acho que eu achei meio enrolado, eu não sei explicar, mas eu lembro que eu parei por conta disso, não tava, tipo, mas o universo eu acho muito da hora. Você já viu ReZero? Já. Então, cara, tipo, eu acho que, pelo menos pra mim, essa história se encaixa tanto em horror quanto um pouquinho de terror, porque mostra a ideia de alguém que consegue voltar da morte, tipo, consegue meio que manipular as atitudes das pessoas com esse negócio da morte aí, pra ele poder formar um futuro que seja aparentemente mais correto pro Subaru, no caso, né? E, tipo, tem vezes que ele simplesmente se mata porque acontece alguma coisa errada. E teve, no último episódio que saiu, se eu não me engano, teve uma parte que ele estava tendo visões de como se fosse a vida dele, na verdade não, a vida das pessoas quando ele morreu, por exemplo. Teve uma hora que ele encontrou a Ren de Kama, que estava morta, ele se matou, ele reviveu. Só que nessa visão, ele viu as pessoas que estavam em volta dele achando o corpo dele e, tipo, continuando com a sua vida. E isso gera uma questão interessante, porque, tipo, e se ele, ao invés de morrer e voltar no tempo, ele morre, só que ele criou uma outra realidade em que ele tá vivo e ele não morreu, e aquela realidade que ele morreu continua. Cara, isso é um pouco aterrorizante, né? Pelo menos ao meu ver, né?
Pô, é aterrorizante, meio caraca, é meio bizarro. Demais, velho. Cara, nossa, série, esse ReZero é muito bom. E o maneiro também é que conforme a mudança do personagem em relação a, tipo, morrer, sabe? No começo ele não gostava de fazer isso e depois ele começou a fazer de propósito. Isso também é bizarro. Pois é, cara. E também é uma coisa bem estranha, tipo, se você for parar pra pensar nisso de ficar morrendo e revivendo. Porque dá pra perceber que quando ele morre, logo em seguida, quando ele acorda, talvez voltando no tempo ou em outro mundo, ele meio que, tipo, continua sentindo a dor do que ele sentiu. Por exemplo, teve um episódio em que ele foi comido pelo grande coelho. Que não é um coelho gigante, são vários coelhos pequenos, só que são milhões de coelhos. E, tipo, acho que foi a morte mais bizarra que já aconteceu com ele, pelo visto a mais dolorosa, porque ele acordou todo tremendo, ele não conseguia nem falar direito. Cara, é estranho, muito estranho. Foi estranho demais. E de jogo, assim, tem algum jogo de terror ou horror que você, tipo, gosta bastante? Cara, eu não sei se encaixa como horror e terror, mas tem o Dead by Daylight. É como se fosse... Você conhece o jogo? Calma aí, eu vou dar uma olhada aqui na imagem, mas acho que conheço sim. Ah, conheço. Explica aí pro pessoal. Basicamente um jogo em que tem 4 sobreviventes e um assassino. Tipo, você pode escolher ser o assassino sobrevivente. É um jogo online e se você for o sobrevivente, seu único objetivo é sair vivo. Você tem que fazer algumas coisas pra isso, mas você consegue às vezes. E se você for assassino, seu único objetivo é matar todos os sobreviventes e conseguir pontos pra poder subir de rank. Então, cara, eu não sei se encaixa, porque tipo, esse jogo ele não me dá medo, não me assusta. Eu acho tipo, uma coisa bem divertida de se jogar, mas eu não vejo como uma experiência de terror ou horror, como se fosse Outlast, essas coisas. E você tem algum? Cara, de jogo, pelo que eu me lembro é que agora não. Deixa eu ver aqui rapidinho. Teve um jogo muito legal também que eu joguei, mas ele ainda estava em beta. Acho que é. Cara, qual é o nome dele? É basicamente como se fosse a Costa, só que em inglês, tipo Costa de mar, essas coisas assim. Que basicamente você está chega de barco numa ilha e que você começa a explorar. Você acha corpos, você acha um farol gigante, tem muitas pistas lá dentro, você acha polvos na praia. É basicamente um jogo em que você meio que ressuscita o Cthulhu no final. É uma demo ainda. E eu acho um jogo bem interessante, cara. A proposta é muito boa. Eu acho que vai dar um ótimo jogo. Pela proposta eu já me interessei. Esse tal Cthulhu é interessante. É, cara, e o Lovecraft era o rei do terror cósmico, né? Sim, demais. O Nyarlathotep, o Cthulhu. Tem uns bichos lá que não dá nem pra tentar falar o nome. Tipo, uma coisa que eu achei interessante na mitologia dele é que o Deus Supremo do universo em que ele criou, ele basicamente ficou enlouquecido. Ou seja, o ser mais poderoso é o ser mais, além de ser mais perigoso, é louco. Isso já é uma coisa... Sim, o universo do Lovecraft, meu favorito é o Nyarlathotep, porque dentre todos os deuses do... Tem um nome pro panteão dele, eu esqueci qual é o nome do panteão dele, acho que deuses antigos, eu não sei, eu não lembro. Mas dentre todos os deuses do panteão dele, ele é o que mais conhece a mente humana e o que mais atua na Terra. Então, tipo, ele geralmente, tipo, não é... Sei lá, ninguém cruza com ele por acaso. Geralmente é ele que cruza com a pessoa, ele brinca, tipo, ele usa, ele manipula e tudo mais. Ele também é o mais adorado na Terra. Eu acho ele sinistro. Tem uma frase de um livro que ele aparece, que é: o sentimento mais antigo e poderoso que a humanidade tem é o medo. E o medo mais poderoso é o medo do desconhecido. Essa frase é maneira pra caramba. Cara, muito brabo. Gostei da frase. Sim. Ah, eu lembrei o nome daquele deus super poderoso. É Azathoth. Nossa, ele é... O cara é sinistro, cara. Cara, ele é sinistro, esse nome aí. Dá até medo, arrepio na espinha. E o maneiro também é que não é exatamente magia, né? Pois é, cara. É uma tecnologia infinitamente tão avançada que aos olhos humanos parece magia. Exatamente. Eu vi uma frase que acho que foi do Dr. Manhattan em uma HQ, em que ele falou que magia é como se fosse os erros da realidade.
Foi no quadrinho que ele luta com a Liga da Justiça. Sim, esse mesmo. Que ele tá em Marte lutando com o pessoal. Sim, e o pessoal tenta usar magia nele. Ah, eu achei muito sinistro, cara. Um outro cara maneiro também do Lovecraft é o Dagon, né? Dagon é sinistro. Dagon é qual? Dagon é um. Cara, eu não sei te explicar muito bem como é que ele é. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Ah, eu tô ligado. Dagon também é icônico. Cara, uma coisa que eu vi muito legal que eu tava pesquisando um pouquinho sobre a mitologia do Lovecraft é que, por mais que o mais conhecido seja o Cthulhu, sei lá como é que se prefere falar, ele não tem pronúncia certa, então todas estão certas, né? Ele é um dos seres mais fracos, assim, por se dizer, da mitologia do Lovecraft. Tipo, ele não tem nada especial, ele é só um ser que chegou aqui na Terra primeiro. E quando ele chegou aqui já tinha alguns outros seres aqui que ele teve que lutar contra eles para poder continuar aqui. Ele quase tomou um pau, mas graças a uns cachorros dele lá ele conseguiu. Ou seja, ele basicamente não é nada demais da mitologia do Lovecraft. Eu acho que ele só é mais famoso por conta do corpo, do design dele. Sim, verdade. A imagem do Cthulhu é muito icônica. Provavelmente o Cthulhu nem ficou famoso por conta da época do Lovecraft. Deve ter sido alguma referência, alguma coisa por fora que deixou ele famoso se bobear. Pois é, cara, teve o. Ele tinha alguns amigos que eles formavam meio que, acho que é Círculo de Lovecraft, que era basicamente um grupo em que eles trocavam histórias e meio que complementavam um universo do outro. Acho que, se eu não me engano, eram 6 ou 7 autores nesse grupo, incluindo Lovecraft. E é bem maneiro, cara. O Stephen King também se inspirou muito no Lovecraft para criar várias de suas histórias. Até o Witch, cara. O Witch é um ser espacial. Cara, realmente interessante. Eu não sabia, não. Maneiro. O Witch, realmente, ele é um ser espacial e ele muda de forma, mas eu não vi o filme, pra ser sincero. Sabe o Dudu? Uhum. Então, quando a gente foi ver o filme do Witch, ele tava se borrando, cara. A gente foi ver o segundo filme no cinema. Tava cagando de medo, cara. Eu não fiquei com tanto medo, tipo, o filme é bom, tem algumas horas que dá uns sustozinhos, mas é bem maneiro, cara, vale a pena assistir. Pô, eu sei que, tá ligado, o João Matheus? Uhum. Eu acho que foi. O filme lançou, a gente tava no primeiro ano, não foi? Acho que foi. Eu lembro que no primeiro ano o João Matheus já levou o livro, tipo, o livro parece uma montanha. Ele ficou olhando o livro na aula. Aí do nada o moleque entrava na gargalhada no meio da aula com um trambolho na mesa. Eu fui tentar ler esse livro, cara, é muito grande, não é pra mim. Tem mais de 1000 páginas, se eu não me engano. Eu não sou muito expert em leitura, não, mas o pessoal fala que não é por mais que seja grande, não é uma leitura maçante. Não é tipo o Senhor dos Anéis, que o cara descreve até a unha encravada do maluco. Nossa, Senhor dos Anéis é outro patamar, né? É outro patamar. Ler uma página do Senhor dos Anéis já é um sacrifício. Cara, livro de terror, tipo, eu só li um até hoje, eu achei muito bom, que foi Horror na Colina de Darrington. É um livro de um brasileiro. É uma história bem interessante, cara, tipo, não é muito grande. E uma proposta que eu achei interessante que ele propôs é que, tipo, ele não colocou muitos detalhes dos personagens nem do ambiente pra gente poder criar na nossa mente o cenário mais aterrorizante possível. Cara, tem uma. Eu não sei o nome, mas tem uma parada que, tipo, quando alguém descreve algo pra gente, o nosso cérebro tem, quando tá ali, tipo, a gente tá ligado, nosso cérebro tende a completar algumas lacunas. E, tipo, se você der não muitas informações, mas, tipo, o suficiente e não deixar algo vácuo, o cérebro vai, tipo, completar as lacunas de uma forma que vai parecer mais real e mais familiar para a pessoa. Eu acho que para, por exemplo, livros de terror, eu acho que o ideal é realmente você não, tipo, detalhar tanto assim o ambiente, deixar o cérebro trabalhar um pouco, em vez de estar tudo mais mastigado e só, tipo, tentar, porque parte vai ser, o seu cérebro não vai estar só recriando aquela situação, ele vai estar criando coisas, tipo, vai estar puxando mais pro que sua mente já conhece, sabe? Sei lá, uma rua, às vezes o cara pensa em uma rua que ele conhece mesmo com a situação do livro. É verdade, cara. Eu tava vendo da mitologia do Lovecraft que teve o Necronomicon, né? Que foi um livro bem interessante lá na mitologia dele. Eu não lembro exatamente agora exatamente sobre o que era,
mas tem uma coisa lá com magia, com ser especial, mas tem gente que acredita que esse livro existe de verdade e que ele tá em algumas bibliotecas pelo mundo. Eles falam que o Lovecraft também ele entrou em contato com esse livro, por isso que ele deu essa pitada aí sobre o livro, né? E sobre algumas outras histórias também. Cara, eu fico impressionado como é que o pessoal não consegue aceitar que o negócio é ficção. O pessoal começa. Cara, essas teorias de conspiração de Necronomicon. Cara, eu fico impressionado. Lembrou de uma parada, tá ligado? Teve até o filme. Tá ligado o filme A Guerra dos Mundos? Não conheço não. É um filme que vem uns bichos esquisitos pra Terra e o plot final aqui, posso contar? Pode. Os bichos eles morrem por conta dos micro-organismos que estão aqui na Terra. Que legal. E, tipo, foi baseado numa radionovela. E o maneiro é que o pessoal que acompanhava a radionovela achava que aquilo era verdade. Ué, Então os malucos, tipo, escutavam e falavam, não saia de casa. Que o narrador ia falando, não sei. Que, tipo, mas eu escutei o comecinho. Tipo, parece que é uma notícia comum mesmo. Ele vai lá, fala de. Não sei quem lá tá dançando, não sei o que. Vai falando normal. Aí depois do nada meio que corta, como se tivesse recebido uma notícia mesmo. E começa a falar. caramba, que legal. Sim. Um dia eu tenho que escutar todo. Parece ser uma experiência bem na hora de escutar radionovela. Pois é, cara, deve ser uma coisa bem, mas ainda mais de terror, né? Sim. Pô, e pro pessoal achar que aquilo era real deve ter sido muito bem feito. Ah, verdade. E eu acho que o cara que escreveu, ele é famoso dentro do meio, tipo, não só de radionovela, mas do meio de produções, assim, produções de mídia, sabe? Da época. Ele é tipo um daqueles caras de referência. É muito bom saber que tem gente assim, gente criativa pra poder criar histórias, poder criar filmes, séries, essas coisas. Sei lá, cara, é como você falou daquela frase, né, que o medo é o sentimento base do ser humano, né? Então, eu acho que isso aqui acho que é ao menos explorado também, né? Porque muita gente não aprende a lidar com medo, essas coisas. Concordo. E, pô, mas sabe uma. Isso não sou eu que tô falando, não. Isso eu vou replicar. Tem um cara que eu gosto, que é de assistir assim, que ele é o Rafael PH Santo. Ele faz críticas de filmes, série, ele também avaliou o final de The Last of Us 2. Uma parada que ele disse é que ele queria ser cinéfilo, só que ele não gostava de ver filmes de terror. Só que ele teve que aprender a ver filmes de terror porque muito filme de terror foi revolucionário. Não, mas quando surgiu o cinema com cor, né? 3D também. Sim, e se você pensar antes do cinema com fala, já existia filmes de terror. Como é que os caras faziam pra dar medo em silêncio, sabe? Tem que manjar. Verdade, cara. A pessoa tem que ser muito bom. Sim, tem que ter um conhecimento. Por isso, eu acho que tem até técnicas de filme. Eu vi ele falando de alguns filmes, ele falou que tem técnicas que são características. Não, são características de filme de terror mudo. Que foi usado. Que foi de um blockbuster, lá não lembro. Foi usado em um blockbuster que nem de terror era, mas estava usando uma técnica de filme de terror. Caraca, que legal. Sim, era uma assim, tipo, tudo tinha ficado mudo e, tipo, ele explicou lá, eu não, depois é bom dar uma procurada, eu não vou saber explicar. Pô, valeu por você ter assistido até aqui, valeu, Thiago, e é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente até aqui. E não se esqueçam de seguir a gente aqui no podcast e dar uma conferida no nosso canal no YouTube também, que a gente está botando os nossos podcasts lá, porque a gente sabe que muitos de vocês preferem ouvir por lá. Então é isso, galera. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.